No interior da França, existe um lugar que, de longe, parece comum. Os moradores caminham pelas ruas, fazem compras, tomam café e se despedem dos vizinhos antes de voltar para casa. Mas basta olhar um pouco mais de perto para perceber que algo ali é diferente. Ninguém ali tem plena consciência de onde está. Por trás da rotina tranquila e dos sorrisos gentis, todos estão doentes. Só que, diferente de qualquer outro lugar, ninguém ali está internado em um hospital. Eles vivem, convivem e seguem a vida dentro dessa cidade única. Hoje, no Belo Mundo, a gente vai conhecer o Village Landais, a vila francesa onde todos os moradores têm algum tipo de enfermidade, mas que desafia tudo o que a gente entende sobre o que é viver. Número 1. Localização e dados gerais. Hoje, a nossa viagem começa em Dax, uma pequena cidade com pouco mais de 20 mil habitantes, localizada na região dos Landes, no sudoeste da França, bem perto da fronteira com a Espanha. Ela fica a cerca de 150 quilômetros de Bordeaux e é conhecida por suas águas termais, pelos vinhedos e pelo clima ameno que faz dela um refúgio tranquilo no interior francês. É o tipo de lugar onde o ritmo é calmo, as pessoas ainda se conhecem pelo nome e o tempo parece passar devagar. Mas desde 2020, Dax tem chamado a atenção do mundo. E não é por causa da hospitalidade, nem das belezas naturais ou da calmaria das ruas. O motivo é outro, e tão especial quanto. Entre casinhas coloridas, jardins bem cuidados e ruas estreitas, existe um bairro muito diferente dos outros. Ali vivem pouco mais de 120 pessoas, todas diagnosticadas com Alzheimer ou outros tipos de demência. É uma vila onde o esquecimento faz parte da rotina, mas onde cada morador tem liberdade para viver como se estivesse em casa. O Village Landais Alzheimer foi criado para ser o oposto de um hospital. Não há corredores frios, jalecos brancos ou cheiro de desinfetante. O que existe são casas com varanda, cortinas coloridas, hortas nos quintais e o som das conversas que se misturam pelas janelas abertas. As ruas são seguras, as cercas são baixas e ninguém precisa de permissão para sair. Por trás desse cenário acolhedor existe um propósito científico e humano ao mesmo tempo. A vila foi projetada para recriar a sensação de normalidade. Para quem vive com demência, o ambiente é parte do tratamento. Ele desperta lembranças, traz conforto e ajuda o cérebro a se reorganizar. Quando a memória falha, o hábito continua funcionando. E é por isso que os moradores caminham até o mercado, compram o pão, trocam um sorriso com o atendente e voltam para casa, mesmo que, minutos depois, já não se lembrem de como chegaram lá. Número 2. A inspiração. A ideia de criar uma vila inteira para pessoas com Alzheimer não nasceu na França. Na verdade, ela veio dos Países Baixos, onde um projeto parecido já tinha mostrado que era possível viver com demência sem perder a dignidade. Em 2009, perto de Amsterdã, foi inaugurada uma pequena comunidade chamada Hogeweyk. Lá, idosos com Alzheimer viviam em casas abertas, cercadas por cafés, praças e jardins. Os cuidadores se misturavam a eles, vestiam roupas comuns e participavam da rotina como se fossem vizinhos. Ninguém chamava ninguém de paciente. E aos poucos, o resultado começou a aparecer. Os moradores riam mais, falavam mais e, de alguma forma, pareciam se lembrar mais da vida. O ambiente, os sons e os cheiros familiares funcionavam como remédios invisíveis. Essa ideia cruzou fronteiras e chegou até um político francês chamado Henri Emmanuel, que na época presidia o Conselho de Landes. Ele ficou obcecado com o conceito. Henri acreditava que o Alzheimer não apaga a pessoa, apenas a desorienta. E que, se o ambiente fosse mais humano, talvez a mente encontrasse um jeito de se reorganizar. Ele começou a reunir médicos, arquitetos e psicólogos. O plano era criar uma vila inteira dedicada a esse tipo de cuidado, onde o espaço fosse parte do tratamento e não apenas cenário.
Uma vila sem grades, sem hospital, sem a aparência de fim. Durante anos, a ideia enfrentou desconfiança. Alguns achavam que seria caro demais. Outros diziam que era perigoso dar tanta liberdade a quem não tem plena noção do espaço. Mas Henri não desistiu. Conseguiu apoio do governo francês, da Agência Regional de Saúde e de universidades. E pouco a pouco, o projeto começou a ganhar forma. Infelizmente, quando finalmente o projeto saiu do papel, Henri já não estava mais vivo para ver. Mas o sonho dele foi levado adiante, e o nome dele acabou virando parte da história. Assim nasceu o Village Landais Alzheimer Henri Emmanuelli, um lugar que mistura pesquisa científica, arquitetura emocional e humanidade em escala urbana. Uma cidade construída para quem esqueceu o caminho de casa, mas ainda quer se sentir em casa. Número 3. A construção. A obra começou em 2018, numa área de campo aberta perto de Dax. De longe, parecia apenas mais um canteiro de obras no interior da França. Mas quem sabia o que estava sendo erguido ali, entendia que aquele projeto era diferente de tudo o que o país já tinha tentado. O terreno escolhido tinha pouco mais de 5 hectares, cercado por árvores altas e cortado por pequenas estradas de terra. Ali seriam erguidas 40 casas, todas térreas, sem escadas, para evitar quedas e facilitar a locomoção. Cada uma teria sala, cozinha, jardim e espaço para convivência, porque a ideia era fazer os moradores se sentirem em casa, e não dentro de uma instituição. O traçado das ruas seguia o estilo das antigas vilas francesas, com praças, bancos e uma igreja simbólica no centro. Nada foi feito ao acaso. Cada cor, som e cheiro do lugar foi estudado. As fachadas foram pintadas em tons suaves, as calçadas receberam flores que mudam de cor a cada estação, e os recantos ganharam pequenas fontes que criam um som constante de água correndo. Um detalhe simples, mas que transmite calma e ajuda na orientação. Além das casas, a vila ganhou um comércio próprio, uma padaria de verdade, uma mercearia, um salão de beleza, um restaurante e uma biblioteca. Tudo funcionando, tudo aberto, como numa cidade normal. Até uma mini estação de trem foi instalada, com um vagão parado que exibe nas janelas imagens de paisagens rurais, para estimular lembranças antigas. Claro que um projeto desse porte não sai barato. Mais de 20 milhões de euros saíram dos cofres públicos para tirar a ideia do papel. Mas, como diziam os próprios idealizadores, caro mesmo é o abandono. E nesse caso, o objetivo era provar que o cuidado pode ser tão eficiente quanto qualquer remédio. Quando a vila ficou pronta, em 2020, o mundo vivia o auge da pandemia. Mesmo assim, 30 moradores foram escolhidos para começar o experimento. Eles chegaram aos poucos, vindos de asilos e hospitais, cada um carregando um pedaço de história, fotos, objetos, lembranças guardadas em caixas e malas. Os cuidadores receberam a missão de transformar aquele conjunto de casas em um lar. E o que parecia uma mudança simples, acabou virando um marco para a medicina francesa. Número 4. A vida dentro da vila. O dia começa devagar no Village Landais. O sol entra pelas janelas, o cheiro do pão quente vem da padaria e um grupo de idosos caminha devagar pela rua principal. Alguns seguram sacolas, outros apenas olham o movimento como se estivessem voltando no tempo. Ninguém aqui tem pressa. Não há campainhas, alarmes nem horários fixos. Cada morador acorda quando o corpo decide e segue o próprio ritmo. Tudo parece banal, mas é exatamente esse o tratamento. O intuito aqui é manter a rotina, para que em cada atividade o cérebro seja estimulado de forma natural, sem remédios, sem imposição. E essa naturalidade muda tudo. Ao se sentir em casa, o paciente se acalma, os surtos e a agressividade diminuem. E a mente, mesmo perdida, encontra alguma paz. À tarde, a vila ganha outro ritmo. Tem música ao vivo na praça, grupos de leitura na biblioteca e aulas de dança no auditório.
Muitos não lembram o que aconteceu pela manhã, mas ainda reconhecem a melodia de uma canção antiga, gravados em algum canto da memória que o Alzheimer ainda não conseguiu apagar. Número 5. Os cuidadores e os voluntários. Além das casas, estrutura e rotina, o que talvez seja o diferencial desse lugar são as pessoas que mantêm o lugar vivo. Mais de 130 profissionais trabalham todos os dias na vila. Há enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e terapeutas ocupacionais. Mas o curioso é que ninguém parece um funcionário de hospital. Eles se vestem como qualquer morador, falam baixo, se sentam para conversar, jogam cartas, ajudam na cozinha e tomam café na praça. A ideia é que quanto menos o ambiente parecer um hospital, mais ele se transforma em casa. E é isso que acontece. Os cuidadores participam da vida de cada morador com uma delicadeza quase invisível. Estão por perto, mas sem controlar. Ajudam quando é preciso, sem tirar a sensação de autonomia. É um cuidado silencioso, feito de gestos pequenos. Uma mão que se estende no momento certo, um prato colocado na mesa na hora exata, um sorriso que acalma sem precisar de palavras. Mas a alma da vila vai além da equipe técnica. Grande parte da energia que move o lugar vem de fora, das pessoas da própria Dax. Centenas de voluntários se inscreveram para dedicar algumas horas por semana à convivência com os moradores. São pessoas comuns, que talvez nunca tenham estudado medicina, mas entendem o valor de uma conversa, de uma canção ou de uma companhia verdadeira. Tem um professor aposentado que ensina poesia, uma costureira que organiza oficinas de bordado, um padeiro que ajuda a fazer o pão da tarde e um grupo de jovens que leva os cachorros para passear junto com os idosos. E cada uma dessas presenças ajuda a criar um ambiente de família, um cotidiano cheio de vínculos afetivos que vão além da doença. Esses encontros fazem diferença. Mesmo quem já esqueceu quase tudo, ainda reconhece o som de uma voz amiga, o toque familiar de uma mão, o cheiro do pão que acabou de sair do forno. Os cientistas chamam isso de memória emocional, aquilo que o cérebro já não lembra, mas o coração ainda sabe. E talvez esse seja o maior segredo do Village Landais. Ali, o tratamento não está nas pílulas nem nos diagnósticos. Está na repetição dos gestos, na paciência, na presença constante e na rotina de afeto que se repete todos os dias. Com o tempo, esses gestos começaram a gerar resultados e chamaram a atenção não só dos médicos, mas também do mundo inteiro. Número 6. O que a ciência descobriu. Desde que a vila abriu as portas, pesquisadores da Universidade de Bordeaux acompanham cada detalhe da vida ali dentro. Eles observam o comportamento, o humor, a fala, a interação e até o ritmo dos passos. E os resultados surpreenderam até quem ajudou a construir o projeto. Nos lares de idosos tradicionais, o diagnóstico de Alzheimer costuma vir acompanhado de um declínio rápido. Em poucos meses, a pessoa perde a noção de espaço, se cala, se isola. Mas em Dax, a curva é diferente. O declínio continua, mas de forma mais lenta. O humor melhora, os surtos diminuem e os vínculos com o mundo voltam a aparecer. A explicação pode estar justamente na liberdade. Quando o paciente se sente seguro, a ansiedade cai. E quando o cérebro deixa de ser bombardeado por estímulos negativos, ele encontra um ritmo mais estável. Os resultados também aparecem fora das estatísticas. As famílias, que antes conviviam com culpa e exaustão, agora encontram os parentes em paz. Visitam a vila e veem o pai sorrindo, a mãe andando sozinha, o avô participando de uma roda de conversa. Não é cura, mas é qualidade de vida. E isso, para quem convive com o Alzheimer, já é um milagre cotidiano. Vários pesquisadores do projeto contam que o maior impacto é visível no olhar. Nos lares comuns, é comum ver rostos apáticos, vazios. Na vila, há brilho, há reação. Mesmo quando o morador não sabe o nome de quem está à frente, ele reconhece o gesto, a presença, a emoção. E essa conexão
mantém viva a parte do cérebro que o Alzheimer ainda não conseguiu apagar. Mas o efeito do Vila de Landais vai além dos muros da vila. A cidade de Dax também mudou. Os moradores locais que antes viam a demência com medo e distância passaram a olhar com empatia. O preconceito diminuiu e a integração aumentou. Hoje, o Alzheimer faz parte da rotina da cidade, mas sem o estigma de antes. De certo modo, a vila acabou curando não só os doentes, mas também a forma como a sociedade os enxerga. E enquanto as pesquisas seguem, o modelo de Dax começa a inspirar outros países. Projetos semelhantes estão sendo estudados na Alemanha, no Canadá, na Dinamarca e até no Japão. Todos querendo entender como transformar o cuidado em algo mais humano e menos clínico. Claro que nem tudo são flores, e não é tão fácil conseguir uma vaga. Para morar na vila não basta querer. A verdade é que para que esse tipo de projeto exista, existe também um custo alto e, consequentemente, um processo rigoroso para quem quer viver ali. É o que a gente vai conhecer agora. Número 7. Custos, regras e quem pode viver ali. Para ser aceito, o morador precisa passar por uma seleção criteriosa. O primeiro passo é o diagnóstico confirmado de Alzheimer ou outra demência relacionada. Depois disso, uma equipe médica, psicológica e social avalia cada caso para entender se a pessoa pode se adaptar à rotina da vila. O projeto busca autonomia e calma. Por isso, não são aceitos pacientes em estágio terminal, nem casos com comportamento agressivo. A prioridade é criar uma comunidade equilibrada, onde todos possam viver sem medo. Desde a inauguração, a lista de espera não para de crescer. Nos primeiros meses, mais de 600 famílias se inscreveram. Muitos filhos e netos veem ali uma chance de oferecer aos pais uma velhice mais digna, num espaço que parece casa e não um corredor de hospital. O custo médio é de cerca de 2.000 euros por mês, valor parecido com o de uma casa de repouso comum na França. A diferença é que boa parte das despesas é bancada pelo sistema público de saúde, já que o Vila de Landais é reconhecido como um projeto científico e social. O governo francês considera o lugar uma extensão da pesquisa médica e, por isso, subsidia boa parte do funcionamento. Hoje, o Vila de Landais é visto como uma vitrine de inovação. Mais do que um centro de cuidado, virou símbolo de um novo jeito de entender o Alzheimer. O projeto francês não encontrou a cura da doença, mas devolveu humanidade a uma condição que por muito tempo foi tratada com distância e silêncio. E no fim das contas, provou algo simples e poderoso, que a dignidade também é uma forma de cura. Agora me conta, já tinha ouvido falar desse lugar? Conseguiria viver num lugar assim? Deixa aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção nessa história. E se quiser conhecer outros lugares do mundo onde a realidade parece ficção, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque toda semana o Mundo Belo te leva para um destino que vai mudar o jeito que você enxerga o planeta e as pessoas que vivem nele. Até a próxima!